Olá, pessoal! Aqui é a professora Deliane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a esporotricose. A esporotricose é uma doença que tem diversos sinônimos. Então, vocês podem encontrá-la em artigos, em capítulos de livros, com nomes como, por exemplo, enfermidade de Schenck, enfermidade dos jardineiros ou doença dos jardineiros, enfermidade ou doença dos floristas, dos veterinários, das roseiras, ou ainda, não sei se é assim que pronuncia, mas maladie de vacances, seria em francês, né? Não sei exatamente a pronúncia, peço perdão de imediato. Bom, vamos lá. Dentre as principais micoses cutâneas que nós temos as micoses superficiais, que são as dermatofitoses, que nós já vimos. Temos as micoses profundas e, entre elas, a histoplasmose, que nós vimos recentemente também. E agora a esporotricose, que é um outro tipo de micose profunda. A esporotricose é uma doença causada por um fungo chamado Sporotrix schenck. Esse fungo ele é encontrado na natureza, então nas plantas, ou mesmo em locais assim que tem um pouco de higiene. Mas na natureza, nos troncos das árvores, no solo, a gente encontra o Sporotrix schenck. Ele afeta tanto homens quanto animais, então é por isso que ele é uma zoonose. Uma das formas de se adquirir essa doença é quando você está manuseando vegetais, então, por exemplo, roseiras que estejam contaminados e você acaba se ferindo. Ou o inverso, né? Você já tem algum ferimento e aí entra em contato, então, com esses vegetais ou com a terra que esteja que esteja contaminada com o Sporotrix schenck. Por isso, essa doença ficou conhecida durante muito tempo como doença do jardineiro, porque os jardineiros, quando iriam manusear as roseiras, acabavam se ferindo e, consequentemente, adquiriam esporotrix, vindo a desenvolver a esporotricose. Como nós vimos há pouco, trata-se de uma micose profunda, portanto, a gente precisa que o fungo seja inoculado no tecido subcutâneo. Quando a pessoa está manuseando, por exemplo, uma roseira, né, então esses espinhos, eu tenho a presença do esporotrix nesses espinhos e a pessoa se corta. Ao mesmo tempo, esse evento já está proporcionando a lesão cutânea e introduzindo o fungo no tecido subcutâneo dessa pessoa. Então, como boa parte das pessoas no passado, elas adoeciam após ter se cortado com espinhos, né? A doença ficou conhecida também como doença da roseira. Então, doença do jardineiro, doença da roseira. O agente causador, então, é o fungo chamado Sporotrix schenck, que tem esse nome porque foi descoberto por Schenck em 1898. É por isso também que um dos sinônimos da doença é doença de Schenck. Bom, pessoal, esse fungo, ele produz melanina e a melanina protege esse fungo da fagocitose e destruição pelos macrófagos, né, e por proteínas extracelulares. Então, é um fungo bastante difícil de ser destruído dentro do organismo. O Sporotrix, ele também é um fungo dimórfico. Lembrando que é isso? Um fungo dimórfico é aquele fungo que apresenta duas morfologias distintas. Isso vai depender da forma como ele está sendo cultivado. Então, se ele estiver sendo cultivado em temperatura similar à temperatura dos hospedeiros, por exemplo, a 37 graus Celsius, ele assume a forma leveduriforme. Quando ele está nessa forma, então, ele tem um formato que lembra um charuto, outras vezes ele pode aparecer ovalado e ainda ele pode se apresentar na forma arredondada.
Porém, se o cultivo for realizado em temperaturas mais próximas da temperatura ambiente, por exemplo, 25 graus Celsius, ele cresce na forma micelial. Então, aquela forma em que vão se apresentar as hifas desse fungo, que são hifas bem delgadas, septadas bem delicadamente também, a gente precisa prestar atenção para observar os septos dessas hifas e seus conídeos, eles ficam aglomerados de forma a lembrar uma florzinha. Então, uma margarida, um crisântemo, isso depende do livro em que vocês estão utilizando como referência. Observem, então, o crescimento micelial do Sporotrix schenck. Então, se vocês observarem, quando a gente está falando de colônias miceliais, eu sempre vou ter esse aspecto cotonoso. Observem com bastante cuidado que vocês vão ver que, embora seja uma colônia velha, né, ela está enrugada, escurecida, ela ainda tem um pouquinho de aspecto cotonoso. Se eu pego, então, né, uma porçãozinha se eu pesco uma porção dessa colônia e coloco em uma lâmina, levo ao microscópio, eu consigo observar, então, as hifas, que são bem fininhas, bem delgadas. A septação é um pouco mais difícil de ser observada, mas se a gente observar com cuidado, a gente vê alguns septos. E os conídeos agrupados lembrando uma florzinha, então uma margaridinha, um crisântemo, depende de quem está olhando. Vejam aqui que até 30 graus, né, se essas colônias forem cultivadas até 30 graus, elas ainda apresentam esse aspecto cotonoso. Mais jovem, mais esbranquiçada, mais envelhecida, ela passa a ficar enrugada e começa a ficar escurecida. Em culturas a partir de 37 graus Celsius, a gente observa que elas apresentam um aspecto mucoide. Como assim? Parece que derrubaram uma goma, um mingau sobre a placa e a gente observa então essa textura, esse comportamento da colônia. Quando nós realizamos o cultivo em agar-sangue, a gente observa o crescimento, então, de colônias esbranquiçadas. Essas colônias, elas são compostas de formas leveduriformes e quando a gente leva ao microscópio, a gente observa que a morfologia é levemente múltipla, né, pleomórfica, porque algumas formas estão mais arredondadas, outras mais ovaladas, outras mais arredondadas, e algumas lembram então um formato de charuto. No passado, pessoal, essa doença era basicamente uma doença de origem rural. Pessoas que lidavam com a agricultura, né, e acabavam se ferindo, vinham a apresentar esporotricose. Hoje em dia, esse comportamento epidemiológico foi alterado. Nós observamos muito mais casos de esporotricose na cidade do que no meio rural. É uma doença de ocorrência em regiões quentes, né? Então, preferencialmente clima tropical e subtropical, e tem sua distribuição aqui nas Américas Central e do Sul. Então, o Brasil faz parte desse grupo. No Brasil, a gente tem muitos casos de esporotricose com algumas regiões endêmicas. O habitat natural do Sporotrix schenck são lugares onde a gente tem matéria orgânica, então o solo, madeira em decomposição, vegetais em decomposição, principalmente aí em regiões quentes e úmidas. Então a floresta tropical, ela é um prato cheio para o Sporotrix schenck. Então, pessoas que têm contato com o solo acabam tendo mais propensão à manifestação da doença, à aquisição dessa doença, né? Então, por isso que, por muito tempo, ela foi considerada uma doença ocupacional.
Existe um leque de hospedeiros bem vasto para esporotricose, mas dentre os animais domésticos, os principais são o gato, o cão, o equino e, claro, o homem, por tratar-se de uma zoonose. A transmissão, ela se dá através do solo, é uma transmissão aí geofílica. Então, já mencionei para vocês que pessoas que trabalham com jardinagem podem apresentar doença de forma ocupacional, pessoas que trabalham com agricultura, mas até agora a gente não discutiu a importância dos gatos na transmissão da doença. Os gatos, pessoal, ele tem esse hábito de afiar as unhas nas árvores, nos muros. E com isso, o que ele está fazendo? Ele está contaminando suas unhas com Sporotrix shenk. No momento em que um hospedeiro suscetível é arranhado pelo gato, nesse momento está acontecendo o quê? Está acontecendo uma lesão na pele e em seguida a inoculação do Sporotrix shenk no tecido subcutâneo. Então, essa é a participação do gato na transmissão do Sporotrix. Porque no momento, então, que ele afia suas unhas em locais, né, que tenham material em decomposição, locais que estejam contaminados com solo, nesse momento ele contamina as unhas e no momento em que ele vai se defender ou que ele se envolve em uma briga, ele morde e arranha. Ele arranhando, ele inocula esse fungo no tecido subcutâneo. Ele mordendo, ele promove uma lesão e aí, pela movimentação dele, ele pode também acabar tocando nesse local que está ferido, simplesmente dele tocar no local e da patinha estar contaminada com o fungo, ele está também inoculando o fungo. Então, pessoal, essa é a participação do gato na transmissão do Sporotrix shenk. Atualmente nas cidades, há até quem chame já a doença de doença do gato, em virtude da participação dele na transmissão dessa doença. Embora o gato seja um mecanismo transmissor da doença, ele não é imune. Então, o gato também apresenta esporotricose. E ele adquire esporotricose principalmente durante as brigas, nas quais então ele leva arranhaduras e mordidas nas regiões de face e dorso, que são os locais que ele vai acabar apresentando a sintomatologia, as lesões de esporotrix depois. O homem também pode se contaminar, então, né, por essas arranhaduras e mordeduras. Principalmente os locais mais comuns costumam ser região de mão e braço. Claro, né, que a gente vê que eventualmente outras áreas, como até mesmo a face, pode ser acometida. Bom, o que a gente tira de informação disso é, se você vai abordar um gato, principalmente um gato que não é seu, né, vai fazer um resgate, alguma coisa, um atendimento, o importante é que você calce aí luvas de couro principalmente, para que se esse gato vier a tentar morder ou tentar arranhar, que você tenha o mínimo de lesões possível. Aqui nós observamos então os gatinhos apresentando lesão em região da face, né? Então, próximo ao focinho, regiões de orelha, é muito comum nós encontrarmos lesões de esporotrix nesses gatinhos na região de orelha. Observem aqui face, né? As lesões disseminadas por orelha, face, essa orelha aqui bastante tomada, né, pela lesão, já com infecção secundária, inclusive. Novamente, olha, região de pescoço e dorso, como eu mencionei para vocês, é uma região bastante atingida durante as brigas. E a lesão, ela é uma lesão ulcerada, por muitas vezes
com aumento de volume. Esse aumento de volume ele se estende pelo subcutâneo. É uma lesão úmida, ulcerada e úmida. Então, é bastante comum a gente observar também infecção secundária nessas lesões por esporotrix. Cão, região de membro sendo acometida. Aqui nós temos um focinho e dentro desse focinho está a lesão de esporotricose, então não tem ainda uma manifestação, uma úlcera cutânea. Região de face, próximo às patas, acometendo as patinhas. Bom, resumindo então, os sinais clínicos, tanto nos humanos quanto nos animais, incluem essas feridas pelo corpo que eu mencionei para vocês. Às vezes a gente só observa o aumento de volume, às vezes a gente observa que a ferida está ulcerada. Essa ferida costuma ser uma ferida bastante úmida. O paciente pode apresentar dores nas articulações, perda de apetite, febre e, claro, a gente observa o aumento dos gânglios linfáticos. Eles acabam ficando aumentados aí por conta da esporotricose. Normalmente, o primeiro sinal observado no paciente é uma lesão de pele. Então, aquele tipo de lesão que nós observamos até agora. Essa lesão, ela começa a inflamar, ela ulcera, né? Ela se transforma numa ferida ulcerada, purulenta, e se o tratamento não for instituído rapidamente, ela vai se alastrando por todo o corpo. Nos gatos, ele não fica, o esporotrix não fica restrito à pele, então ele pode se instalar, por exemplo, nos pulmões, nos ossos e costuma ser fatal. Nos humanos, a mortalidade não é tão alta, normalmente a doença fica restrita às lesões de pele. Então, observem que a lesão se inicia com um aumento de volume e ela evolui para ulceração. E, além disso, ela começa a se disseminar por todo o corpo, mas ela respeita o caminho dos vasos linfáticos, tá? Então, a gente observa aí que, em alguns casos, essas lesões vão se disseminando, respeitando o caminho dos vasos linfáticos. Observem que membros, então, principalmente mãos e braços, são as regiões mais acometidas por esse fungo, tá? Então, vejam, região de mão e região de braço. Novamente, em região de mão, região de punho, mão novamente. De novo, isso nos mostra a importância de nós nos prevenirmos e calçarmos luva no momento de abordar um gato desconhecido. Pessoal, não é comum esse acontecimento, esse aqui é um paciente com uma imunossupressão bastante acentuada, e nesse caso, vejam que se disseminou, se alastrou por toda a pele. Lesão única em região de mão, lesão única em dedo. Aqui nós temos uma lesão mais extensa e observem, até mesmo na região de face, uma lesão bastante extensa por esporotricose. Para o diagnóstico, a gente pode se basear na sintomatologia e no histórico do paciente. Então, vejam, um paciente que tem histórico prévio de arranhadura por gato ou de mordedura. Claro que em meio urbano agora esse tem sido o cenário que a gente mais encontra, mas vocês podem imaginar também um paciente cuja a tutora tem um roseiral em casa, um jardim, e o paciente frequenta esse local. Também é possível, a gente não pode descartar. E aí, ao exame físico, exame dermatológico, você verifica que o paciente apresenta esse tipo de lesão similar a essas que nós vimos até agora. Como que a gente pode fechar esse diagnóstico? Bom, várias técnicas podem ser utilizadas.
Já adianto para vocês que algumas vezes não é tão simples fechar o diagnóstico para esporotricose. Pode ser realizada a citologia, mas não é uma via de regra que vocês vão conseguir encontrar o fungo na citologia. Cultura micológica nem sempre vai dar um resultado positivo, porque algumas vezes esse proprietário já instituiu o tratamento, já passou por outro médico veterinário antes de chegar até você. Pode ser feita histopatologia, pode-se tentar a sorologia e também pode ser realizada a PCR. Bom, para realizar o diagnóstico diferencial, a gente precisa descartar todas as outras infecções bacterianas profundas ou mesmo micoses profundas. Bom, pessoal, falei para vocês, né, que nem sempre o citológico nos ajuda a encontrar esse fungo. Então, prestem muita atenção nisso, tá? O exame direto a fresco, que é o quê? Que é nada mais, nada menos do que você realizar o imprint dessas lesões contra uma lâmina e ler essa lâmina em microscópio. Nem sempre a gente consegue encontrar o Sporotrix nessa lâmina, tá? Então, mas isso não significa que esse paciente seja negativo. Você não pode descartar o diagnóstico apenas por esse exame citológico. Aqui a gente tem um exame de histopatologia, no qual então a gente consegue observar as marcações na coloração castanho, castanho escuro, quase enegrecido, do Sporotrix Schenck. E como que a gente trata essa doença? Não é um tratamento fácil, já adianto para vocês. Vejam, em gatos a gente utiliza itraconazol nas doses de 1,5 a 3 miligramas por quilo. Isso vai depender do quê? Vai depender da extensão das lesões nesse animal. A gente pode chegar até 10 miligramas por quilo, via oral. Uma vez por dia, por meses, às vezes ano. Então, pessoal, eu preciso tratar até que haja remissão completa dos sintomas e que eu faça novos exames e esse animal dê negativo. Então, é um tratamento bem longo, o proprietário precisa ser informado disso, o proprietário precisa ser muito disciplinado. Nos cães, a gente utiliza itraconazol na dose de 2,5 miligramas por quilo, via oral, 2 vezes por dia, ou 5 miligramas por quilo via oral uma vez por dia, por 2 meses. A dose também vai ser dependente da intensidade dos sinais que esse animal vem apresentando. Em equinos, o tratamento em equinos é realizado em etapas. Então, em um primeiro momento, utiliza-se iodeto de sódio a 20% intravenoso, de 20 a 40 miligramas por quilo, por 2 a 5 dias. Em seguida, é utilizado o iodeto de potássio, de 1 a 2 miligramas por quilo, 1 ou 2 vezes por dia, por uma semana. Em seguida, utiliza-se a metade da dose até a remissão dos sintomas. Como que a gente faz, então, para prevenir essa doença? Pessoal, se vocês estiverem prestes a atender um animal com suspeita de esporotricose ou com lesões que vocês considerem suspeitas, calcem luvas. Por quê? Se essas lesões entrarem em contato com algum ferimento de vocês, as lesões são capazes de transmitir o esporotrix. Então, fiquem atentos. O mesmo digo em relação aos tutores que estão realizando o tratamento dos seus animais ou que estão realizando a higienização dos ferimentos dos seus animais. É importante calçar luva. Outra coisa que é importante, o tratamento ele tem que ser persistido até remissão completa. Remissão completa, cicatrização completa das feridas para evitar que haja recidiva. Porque se o tutor interrompe o tratamento antes, as feridas recidivam. O animal que estiver doente, ele precisa ser isolado dos animais sadios,
porque senão ele vai transmitir para os animais sadios. Então, é comum a gente observar animais nessas condições, né, apresentando esporotricose, por exemplo, em abrigos. Então, é importante que o abrigo separe um local para isolar os animais que estão doentes. E as instalações, o local onde esses gatinhos, não só gatos, né, cães, qualquer animal que seja doente, as instalações onde ele ficar, ela precisa ser desinfetada, porque o ambiente está sendo contaminado, tá? Então, isso visa não só proteger os outros animais, mas proteger os humanos também. Uma outra medida que pode ser tomada, no intuito de reduzir de forma indireta a esporotricose, é a castração dos gatos, em especial dos machos, para diminuir o hábito dele de frequentar a rua e principalmente diminuir aí a sua propensão a brigas, porque é normalmente durante as brigas que eles transmitem a esporotricose por mordeduras ou arranhadura. Claro que o ideal mesmo é que você mantenha o gato dentro de casa, desde filhote até o momento da castração. O ideal é que ele não conheça os prazeres da rua. Porque depois que esse gato virou boêmio, alguns deles, mesmo castrados, mantêm ainda os hábitos de passeio, né? Então, embora aí a castração, mesmo no gato adulto, já reduza tanto as voltinhas quanto o hábito de briga, o ideal é que ele não tenha acesso à rua antes de ser castrado. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.